barco não vai afundar. Com Cristo nosso barco não vai afundar. Não vai. Só Jesus, razão do meu viver. 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 Oh, aleluia. E procura a Deus, em silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou conseguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá. Vai dar, com Jesus vai dar. Vai dar, com Jesus vai dar pra viver. Com Jesus vai dar pra viver. Se confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor dos povos. Glorificante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá. Vai dar.
viver. Com Jesus vai dar, Com Jesus vai dar, vai dar. Com Jesus vai dar, vai dar. Com Jesus vai dar pra viver. Com Jesus vai dar pra viver. Com Mais uma vez Jesus vai dar, declara. Vai dar. Com Jesus vai dar, vai dar. Com Jesus vai dar pra viver. Com Jesus vai dar pra viver. Com Jesus vai dar. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. E os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Seu poder. Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas em palavras. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Somos vós. Reina hoje, reina Não apenas em palavras. hoje entre nós, Senhor. Reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus Cristo reina na nossa vida. Não apenas em palavras. Deve ser-se-me que boca te louva, Senhor, mas esse coração está longe de Pai. Tu quer adorar em espírito e em verdade. Tudo não ser. Reina hoje, Senhor, na nossa vida. Reina no nosso coração, domina completamente. Não deixa nenhuma área
sempre presença. E o Espírito toma conta completamente de nós seres nessa noite. Que nos ser conhecido a povo da cima, Rei Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu convido os hoje ainda, por favor. Os irmãos Kelvin está trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus no nosso coração. Amém? Graça e paz, igreja. E Jesus por essa reina realmente no nosso coração nessa noite. É bom olhar cada um que chega hoje para bem louva a Deus, engrandece o santo nome. Quero falar em os manhãs é rei especial e que Deus hoje tem uma mensagem para nós que sabem impacta a nossa vida, que não fique no nosso coração. Para a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é sempre bem-vinda, né? Que Deus por isso te abençoa e que se Espírito Santo por isso te guia e nessa hora, né? Tipo de mensagem que eu queria partilhar com nós é o jovem e a adoração. Então, gostava de abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículos de 19 a 30. João, capítulo 4, versículos 19 a 30. Amém? A palavra de Deus está a falar. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais já adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Pai amado, Pai Santo, louvado seja o santo e bendito nome de Deus nessa hora, Pai. Não quero invocar o santo nome, o santo Espírito nesse lugar, ó Pai. Senhor, não quero falar uma bem-vindo, Senhor. Não quero falar, ó Deus, mas não está aceito, ó Deus, por repreensão, não está aceito, ó Deus, aquilo que o tem para nós, Senhor. Pai amado,
mais vale nós estar na tua casa um dia, Deus, do que 1000 em outro lugar, ó Pai. E nos sagrado de estar na tua casa, Senhor. Por isso abençoa cada jovem que está ali, ó Deus, e que não te acredita na tua palavra, ó Deus, é muito melhor do que um espada, ó Deus, e 2 gumas, ó Deus, que te penetra, ó Deus, e te muda nas vidas, Senhor. Por isso, nessa hora, ó Pai, não quero entregar esse tempo, não quero entregar nossa vida, para nos estar a ser um adorador que te adorou em espírito e em verdade, ó Pai. Amados, nós temos vivido tempos que a Bíblia já alertando na palavra de Deus, já no cá ou já. Para também é tempos onde que conhecimento está multiplicado, né? E tudo nós não sabe, mas hoje a internet é o maior motor que tem de comunicação. Hoje, se você para pensar, hoje tudo que usa está na internet. Hoje, fonte de renda de muitas pessoas está na internet. E a internet tem parte boa, tem parte má. E para não falar de aquela parte boa, hoje a internet vou poder fazer publicidade. Uma vez eu vou fazer publicidade na panfleto, né? Eu colava panfleto na rua e pronto, pessoas estavam a odiar. Hoje eu vou poder ir na internet, na Facebook, nas redes sociais e vou começar a fazer boa publicidade, né? É lá que começa a expansão de bom negócio, né? Então, que é uma coisa boa que a internet tem trazido nós. E hoje a internet é um mecanismo que te leva a palavra de Deus também. É um meio onde que não pode evangelizar, né? É um meio onde que nós não tem que estar. Para morrer tudo, alguém está lá, está fazendo esses trabalhos e nós não saímos de fora, né? A internet tem servido muito bem. Uma vez, gente mais antiga está falando, pessoas estão recebendo cartas, né? Era cartas que está recebendo para se comunicar com o companheiro, né? Mas hoje não tem internet, em um clique, não te comunica com alguém que está lá fora, ou alguém que está na Otília. Então, a internet é rei de bom quando ele é bem usado, né? Mas também tem aqueles malefícios, né? Um daqueles malefícios é dependência. Dependência de um start job, né? E não sabe, mas hoje em dia, tudo que ele avança tecnológico ali tem pegado nós, né? E tem entrado dentro de igrejas. Horas que buta chiga e buta outra, uma pessoas que está com interesse. Que está com interesse na palavra, buta outra pessoas na móvel, na Facebook, na Messenger, na Bissócrata, job resultado de futebol. E realmente, que é isso que Deus está te chamando para nos ser. Deus está te chamando para nos ser mais do que nos está dando, né? E hoje nos convidou para nos estar com o coração aberto, para nos receber a palavra de Deus, né? Se não hoje naquele primeiro versículo, e se não estudava aquele versículo antes, não estava olhando, mas Jesus estava naquela conversa com aquela mulher, onde é que chega num parte íntimo, onde é que Jesus tocava aquela mulher num parte íntimo que só Jesus sabia, e que a mulher fica surpreendida e começa a esquiva, e começa a criar barreira. Ele fala: Jesus, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Que a mulher cria uma barreira entre Jerusalém e Samaria. E Jesus acaba com aquela barreira na hora. Jesus fala: em verdade te digo que nem neste monte, nem em Jerusalém, porque já chegou a hora de aparecer os verdadeiros adoradores. Chegou a hora de você começar a pôr em prática aquilo que você está aprendendo dentro da igreja. Porque Jesus veio quebrar as barreiras. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós não precisamos de mais sacrifícios como se fazia antes, porque Jesus já se sacrificou por nós, né? Às vezes nós pensamos, nós dizemos, então, né, que o melhor ainda está por vir. Mas, amados, o melhor já veio. O melhor já veio e o melhor é Jesus. E tomemos posse daquilo que Jesus está nos ensinando, né? Porque muitas vezes estamos cá e temos ouvido a voz dos nossos líderes. Deus tem usado a voz dos nossos líderes e muitas vezes temos estado distantes. E não paramos para pensar. E a palavra parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, infelizmente. E nós precisamos
buscar mais a presença de Deus. Queria compartilhar também alguns pontos que eu acho que têm sido o nosso calcanhar daqueles, que nos impede de sermos verdadeiros adoradores, né? O primeiro ponto é o achismo. Hoje em dia, todos nós achamos qualquer coisa. Hoje em dia, eu acho isso, eu acho aquilo, e nós não paramos para ver o que é que a Bíblia diz. Você não acha nada, o que a Bíblia diz? O achismo tem aprisionado muitos que, por negligência, não conhecem a palavra ou a pouca vontade, mas o achismo tem tomado conta das nossas igrejas, ao ponto de nós negligenciarmos aquilo que é a verdade e nós passarmos para o achismo. Já está na hora do achismo terminar no meio dos evangélicos, já está na hora do achismo terminar no meio da sua igreja. Mas, para isso, precisamos ter atitude. A atitude de um crente é ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Amados, há alguns tempos atrás, eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era pegar o meu telemóvel. Chegou um dia, Deus tocou no meu coração. Aonde tu queres chegar com essa atitude? A primeira coisa que eu fazia era pegar o telemóvel, ver mensagens no Messenger ou ver alguma coisa no Facebook. Mas eu tomei uma atitude. Eu falei, Deus, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que começar a buscar-te primeiro. Porque muitas vezes deixamos para procurar Deus no fim. E isso muitas vezes tem sido, podemos dizer, um pouco corretivo, né? Porque vamos corrigir o que aconteceu durante o dia, né? E isso mudou a minha vida. Hoje eu levanto e a primeira coisa que eu faço é oro e leio a minha Bíblia. Eu substituí o telemóvel pela minha Bíblia, simples assim. E isso faz toda a diferença. São pequenas coisas que, se mudarmos em nós, muda o nosso meio, muda a nossa perspectiva. A nossa adoração não depende daquilo que nós achamos, mas daquilo que Deus é. E o segundo ponto é o esfriamento. Com o desenrolar da pandemia, os cultos foram sendo limitados e hoje temos cada vez menos aderência aos cultos. Mas o esfriamento não começou na pandemia. O esfriamento começou antes. O esfriamento começou por quê? Por que é que há tanto esfriamento? Por que é que não há tanta vontade de estar na presença de Deus, não há tanta vontade de estarmos com os irmãos? Porque eu creio que muitas vezes nós pensamos errado do que é adoração. Amados, a adoração não é estar na igreja com os braços levantados, não é vir à igreja todos os cultos e assistir à pregação. A adoração é mudança de vida. A adoração é render-se aos pés daquilo que nos criou. Nós precisamos entender realmente o que nós estamos aqui a fazer. Nós precisamos entender que a nossa adoração não depende do meu irmão estar aqui, não depende do que o pastor vem aqui dizer, porque o pastor vem dizer aquilo que Deus quer que você ouça. Então, nós precisamos ter atitude para mudar. A atitude certa começa em dar o primeiro passo. O que é que tenta aprisionar? O que é que tenta afastar da presença de Deus? Amados, Jesus veio limpar toda a barreira que tínhamos de acesso ao Pai. Mas parece que colocamos mais barreira. À medida que nós vamos avançando e nós tomamos conta do achismo e nós tomamos conta do esfriamento, e à medida que vamos crescendo, em vez de crescermos na presença de Deus, em vez de crescermos na palavra de Deus, começamos a colocar outras coisas à frente de Deus e Deus fica por último. E nós não crescemos espiritualmente. E temos sido sufocados. Como juventude, não temos sido jovens adoradores. Jovens que façam a diferença nessa nação. E nós precisamos acordar. Porque já está na hora de começar a aparecer os verdadeiros adoradores. Repara que em nenhum momento Jesus disse
que eles não adoravam em Samaria e que eles não adoravam em Jerusalém. Jesus não disse isso. Jesus disse que Ele quer os verdadeiros adoradores, aquele que o adorem em espírito e em verdade. E onde estão esses adoradores? Já está na hora de nós começarmos a refletir no que temos dado para Deus. Deus não quer o pouco que tu tens dado. Deus quer que você dê o seu melhor. O terceiro ponto é o sentimentalismo. Temos vivido tempos de sentimentalismo. Tempos em que nós temos de sentir para orar. Sentir para ler a palavra. Sentir para ir à igreja. Evangelho não é sentimento. Evangelho é fé, é mudança de vida, é joelho no chão, é adoração a Deus. O sentimentalismo não te vai te levar a lugar nenhum. O sentimentalismo te vai aprisionar. E você não vai ter uma vida íntima com Deus. Você não vai ter uma vida de transformação. O que é que os outros lá fora têm visto em ti? Têm visto o brilho de um verdadeiro adorador? Ou têm visto o sentimentalismo? Ou têm visto... Não têm visto nada, né? Porque Deus reflete a sua glória em nós. Deus reflete a sua luz através de nós. E nós precisamos realmente ser estes jovens. Deus está nos chamando para sermos jovens adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O quarto ponto, a falta de conhecimento. Nós temos visto que as ideologias têm se intensificado no mundo. Há muitas ideologias hoje e muitas delas não vão de encontro com a Bíblia. Mas, tal como disse, estamos aprisionados no nosso achismo. Nós não queremos saber daquilo que Deus diz na sua palavra. O que é que Deus tem nos dito na sua palavra? E muitas vezes nós não temos ouvido e temos negligenciado. A falta de oração, a falta de leitura da palavra tem sido um calcanhar daqueles na nossa geração. Tem sido um calcanhar daqueles como jovens que querem ver coisas novas, que querem ver mudança. Nós queremos ver avivamento, nós queremos ver isso, ver aquilo, aquele outro. Mas muitas vezes nós ficamos murmurando dentro da igreja. Nós ficamos apontando o dedo, quando isso devia ser ao contrário. Devíamos sustentar as mãos dos nossos líderes e devemos ser cada vez mais parecidos com Cristo, para que a igreja caminhe. Não somos nós, porque Deus já fez a sua obra. Agora você que decide se quer estar nela ou não. A falta do conhecimento vem a partir do momento que você negligencia a palavra e você vai para o mundo. Amados, Deus já nos tirou do mundo. Deus, quando tirou Israel do Egito, Ele tirou Israel com propósito. Ele não tirou Israel simplesmente porque Ele sentiu pena de Israel lá no Egito. Ele tirou Israel para serem adoradores. Eles iam adorar a Deus. Quando Moisés chega a Faraó, ele diz: eu quero o meu povo ali no deserto, porque Deus está chamando-os para serem adoradores. E hoje Deus está te chamando para ser um adorador. Deus já te tirou do Egito. E por que você está voltando para o Egito? Porque você tem essa vontade de voltar para o Egito, de ser um escravo. Deus já te libertou da escravidão. Deus já te libertou para você ser um verdadeiro adorador. Deus não teve pena de ti quando te tirou do mundo. E muitas vezes nós ficamos em cima do muro. Deus já nos tirou do muro e nós colocamos em cima do muro. Nós não sabemos definir o que é de Deus e o que é do mundo, porque tem faltado conhecimento ao povo. Tem faltado conhecimento ao povo. E muitas vezes as armadilhas do mundo têm engolido a nossa juventude, porque nós praticamente não conhecemos a Bíblia. Se nós lemos um capítulo por dia, achamos que lemos pouco. E normalmente vamos ao capítulo menor para ler e nem oramos em condições. Se hoje você ora 5 minutos, amanhã propõe ao seu coração orar 10 minutos e vai progredindo e vai crescendo para que a sua vida espiritual possa te levar a um
patamar de excelência. E isso não vai ditar aquilo que você é, mas vai fazer aquilo que Deus quer fazer em sua vida. Amados, tem faltado o quebrantamento no meio dos jovens. O quebrantamento leva à transformação, que leva à intimidade com Deus. O quebrantamento nos leva a ajoelharmos na presença de Deus e a reconhecermos a nossa pequenez. O quebrantamento leva-nos a mudar a nossa atitude. Nesta semana, uma irmã nos falou que a palavra de Deus tem transformado a sua vida desde que começou a pôr em prática. Ela começou a ver mudanças, e não só. As pessoas no seu trabalho começaram a ver mudanças. E ela estava muito contente com isso, porque ela começou a pôr em prática aquilo que está aprendendo. Mas, e tu? Tens que colocar em prática aquilo que tens aprendido aqui. Tens que colocar em prática aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Com certeza que Deus anseia por um dia em que os jovens estarão na sua presença e o adorarão em espírito e em verdade. Nós temos de tomar cuidado, porque se formos ver a igreja primitiva em Atos 2, podemos ver que eles tinham as disciplinas espirituais: oração, leitura da palavra, testemunho, partir do pão e louvor e adoração. Eles tinham tudo em comum. Se formos ver em Atos 2, podemos ver que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Não lhes faltava nada, porque eles supriam a necessidade um do outro. E nós? O que tem nos faltado como jovens adoradores? Até onde pensamos que vamos chegar com a nossa postura? E como é que o mundo lá fora tem nos visto? Como jovens que adorem Espírito em verdade. Será que hoje podemos dizer que temos uma juventude que adora o Senhor em Espírito em verdade? Se não, hoje é hora de buscarmos a presença de Deus, buscarmos o lugar mais alto, que é estar aos pés de Cristo, e começar a perspectivar coisas novas. Nós desejamos muitas coisas do mundo, mas poucas coisas desejamos de Deus. Poucas. E precisamos buscar mais a presença de Deus. Precisamos criar em nós um espírito quebrantado, que nos leva a uma transformação e uma mudança de vida. Em Marcos 7, 6, 7, Jesus nos adverte de uma coisa. Ele diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Mas tomemos cuidado para a adoração vã. A adoração que Jesus disse aos fariseus que é inútil. É inútil aprender uma coisa aqui e fazer totalmente o contrário lá fora. Não vale a pena você esforçar para fazer para agradar um irmão e não agradar a Deus. Deus quer que você o agrade primeiro e você agradará o seu irmão em seguida. Não vale a pena nos esforçarmos para aparecer aqui e lá fora somos o contrário. Deus te chamou para lugar de excelência. Deus te chamou para ser sal e luz dessa terra. O mundo lá fora precisa nos ver com outros olhos. Precisa nos ver e dizer: eu quero esse Deus. Eu quero servir esse Deus que o Edmir está servindo, que a Jussara está servindo. Eu quero esse caminho. Mas eu não tenho visto isto. O mundo lá fora não tem visto isto. E precisamos mudar a nossa postura. Precisamos tomar um novo rumo e realmente partirmos para ser verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus é oferecer tudo o que conheço de mim mesmo
como resposta a tudo que conhece dele. Quanto mais você conhece de si mesmo e mais você conhece de Deus, quanto mais você vai conhecendo de Deus, você vai crescendo na adoração. Quanto menos você conhecer de Deus, menos vai crescer na adoração. E a adoração vai ser inútil. Você precisa conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. Se não conhecer a Deus e se não buscar a presença de Deus, não será um verdadeiro adorador. Nós precisamos conhecer a Deus. Como é que vamos adorar a quem não conhecemos? Como é que o mundo lá fora vai ver aquilo que nem nós conhecemos? Precisamos conhecer a face de Deus. Precisamos conhecer o propósito que Deus nos chamou. Deus nos chamou nessa nação para sermos jovens, para transformarmos essa nação. Essa nação precisa ser mudada, gente. Essa nação precisa conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A grande comissão não foi dada como um se. Você pode, se quiser. Foi dado como ida e está empregado na forma imperativa. Uma ordem que Deus deu para todos nós. E nós hoje estamos na posição de sermos líder. Líder exerce influência no outro. E nós precisamos exercer influência na nossa sociedade. Precisamos exercer influência no nosso posto de trabalho, na nossa casa, em nós. Porque a transformação começa de dentro para fora. Se a transformação não começar de dentro para fora, em vão nós adoramos a Deus. Em vão nós estendemos as mãos. Deus quer adorador que o adora em espírito e em verdade. Você está pronto para ser um verdadeiro adorador? Você quer mudar de atitude? Você quer ter a atitude certa? De adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje é a hora de você começar a pensar mais em Deus e menos em ti. O egocentrismo precisa ser quebrantado nas nossas igrejas. O egocentrismo precisa ser tirado das nossas vidas. Caso contrário, nós seremos sufocados por ela e jamais conheceremos a face de Deus e jamais experimentaremos aquilo que Deus disse na sua palavra. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você tem olhado para Deus? Como é que é a sua visão? Qual é a sua perspectiva de Deus? O que você conhece de Deus? O que você conhece de Deus vai mudar a sua vida, vai transformar o mundo em que você está. Mas não conhecer a Deus não vai mudar nada. E você vai ser um jovem que vai ver os outros progredindo. Você vai ser um jovem e vai ver os outros entregaram a sua vida. E é isso que você quer. Você quer continuar a ser um jovem apático? Ou você quer ser um jovem com atitude? Um jovem que envolva na obra de Deus? Um jovem que se dispõe a ir? Muitas vezes nós dizemos, né? Vai você. Por que não eu? Deus me chamou, por que eu não vou? Deus está chamado para ser um verdadeiro adorador, por que eu não sou? O que me impede de ser um verdadeiro adorador? Repara que em nenhum momento Jesus disse que você não adora. Em nenhum momento Jesus disse que a sua adoração não existe. Ele está dizendo que nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Eu te convido a crescer nas disciplinas espirituais, principalmente na oração, na leitura da palavra. Esta semana um irmão me desafiou e disse que ele lê 30 capítulos da Bíblia por dia. Eu disse, uau, eu quero chegar nesse patamar. Nós precisamos pôr a nossa referência no alto. E a nossa referência muitas vezes não está no alto, nem está na igreja. A nossa referência muitas vezes está no mundo. E quando a sua referência está no mundo, a sua vida espiritual não cresce. E você não chega ao patamar de um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador. Não te chamou para ser um jovem apático, um jovem indiferente, um jovem conformado. Muitas vezes nós convertemos, nós chegamos na igreja e nós conformamos com o simples fato de estarmos na igreja, né? Amados, louvor significa elogiar, bendizer. Quando nós louvamos, nós estamos bendizendo o nome do Senhor. Louvor em si não significa adoração. Louvor faz parte da adoração.
mas a tua vida é adoração. Render-se aos pés de Cristo é adoração. Essa é a adoração que Deus está querendo. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que é que você tem feito com o Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo tem feito na tua vida? O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo está ali, está nos cutucando. Você não deveria ter feito isso, você precisa envolver mais. O teu dom que eu dei é para empregar na minha obra, o dom que eu dei é para ganhar o jovem, o dom que eu dei é para pregar, o dom que eu dei é para ser servo, é para ser obreiro, e Deus te chamou para servir. O que tens feito para agradar a Deus? Tens dado pouco, tens dado mais. Precisamos dar mais. Precisamos crescer como jovens adoradores. E isso vai ditar quem você é. Aquilo que mais você procura é aquilo que você vai ganhar. Se você não procura a presença de Deus, você vai ter a pouca presença de Deus em sua vida. E acredite se quiser, Deus está te chamando nessa noite para ser um verdadeiro adorador. Deus não está ignorando a sua adoração, mas a sua adoração pode ser inútil se o que você está aprendendo aqui não está sendo posto em prática lá fora. Devemos caminhar de mãos dadas com pelo menos uma pessoa forte em nosso lado fraco. O nosso lado fraco muitas vezes é negligenciado. Nós ficamos à parte daquilo que Deus quer, porque nós temos um lado fraco e sabemos que esse lado fraco não está a nos levar a nada, está nos afastando da presença de Deus, em vez de procurarmos um crente maduro, uma pessoa mais madura que nós, para desabafar, para que possa nos guiar. Nós não desabafamos, nós temos praticado pouco desabafo e temos ficado a nossa mercê. Nós precisamos praticar o desabafo. Nós precisamos buscar pessoas maduras, pessoas de referência. Se o mundo fosse referência, Jesus não viria. Jesus já é referência. E Jesus chamou pessoas para serem referência. E você não tem que queixar, porque você tem referências em todo, nesta igreja, no meio do povo que Cristo chamou. Queria compartilhar-vos, deixar-vos um versículo em Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, sejamos ensináveis e procuremos ter uma mente sã na presença de Deus. E não conformemos com este mundo. Este mundo não tem nada para oferecer. Deus diz na sua palavra: ainda que ganhemos o mundo inteiro, o que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? O que adianta conquistarmos tudo e não termos Deus no nosso lado? Deus deve ser buscado primeiro. Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está te chamando para ser um verdadeiro adorador. Toma atitude. Veja o que está te impedindo de ser um verdadeiro adorador. E faça essa oração. E peça que Deus te coloque nos lugares altos de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Amados, para terminar, eu gostaria de deixar um desafio. Quando acordamos, ajoelhemos na presença de Deus. Busquemos a sua orientação. Eu creio na Bíblia da capa a capa. Creio nessa palavra, porque essa palavra transformou a minha vida. E os nossos dias, com certeza, serão muito melhores quando buscarmos Deus em primeiro lugar. Deus quer as nossas primícias. Ele não quer as nossas sobras.
Temos dado a Deus muitas vezes as nossas obras, mas Deus quer as primícias. Deus quer que você consagre a sua vida e comece a buscá-lo a cada dia mais. Cresça na oração, cresça na leitura, cresça naquilo que te aproxima de Deus. Se você não crescer nisso, você estagnará ou você afundará. Cresça para ser um verdadeiro adorador, porque é isso que Deus está te chamando. Deus quer jovens que o adorem em espírito e em verdade e não queira estar fora dessa linha. Muitas vezes cantamos geração de adoradores queremos ser, e que não se levante outra geração, porque tu és um jovem para adorar a Deus e Deus te chamou para ser um verdadeiro adorador. Deus, que não seja preciso que se levante outra geração, não. Nós temos muitos jovens aqui para transformar essa nação. Usa o dom que Deus te deu. Usa a vocação que Deus te deu. Usa o talento que Deus te deu. E, sobretudo, humilhe-se na presença de Deus. Adoração é humilhar-se na presença de Deus. Adoração é a nossa vida. É um estilo de vida. Adoração não é o louvor. Não é estarmos na casa de Deus. Não é assistirmos pregação. Adoração é mudança de vida. Adoração é aquilo que o mundo lá fora precisa ver em nós. E que Deus ricamente nos abençoe nessa noite. E que possamos ser jovens que adoram a Deus em espírito e em verdade. Convido a fazer a oração comigo. Você quer ser um jovem que adora a Deus em espírito e em verdade? Você quer ser um jovem que adora a Deus em espírito e em verdade? Eu não ouvi um amém. Acho que não queremos ser esse jovem. Você quer ser um jovem que adora a Deus em espírito e em verdade? Glória a Deus. Deus, obrigado a Deus. Obrigado a Deus, porque se nós estamos ali hoje, a Deus, é para amar a misericórdia. O misericórdia renova nessa manhã sobre nos vidas. Senhor, ajuda-nos a perceber o real motivo de adoração. Ajuda-nos a sentir aquilo que o crê para nos fazer, Senhor. Senhor, se não tem andado em caminhos que te agradam, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Jesus, coloque em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável, Senhor. E faz de nós adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Faz de nós jovens que mostram o brilho de Cristo. Senhor, nós entregamos a nossa vida e te pedimos perdão pelas coisas que não temos feito. Senhor, continua conosco e traz à memória aquilo que nos dá esperança, que é Cristo. Oramos em nome de Jesus. Te entrega nosso presidente de juventude. Venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós e realize o teu querer, que não passe de nós o teu Espírito. Aleluia. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, um perfeito louvor em nossas vidas, fluir no teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor
em nossas vidas, fluir no teu querer. Deus, obrigado por esse tempo maravilhoso, obrigado por o servo Kelvin Martins, obrigado por tudo aquilo que nos ouve hoje, Deus. Que nosso coração seja um bom depósito para guarda, mas também para prática, Senhor. Já nos está na terceira edição de série de mensagens de despertamento espiritual. Pai, nosso objetivo é claro, no Creoja, Igreja Nazareno de Palmarejo está funciona na ser pleno. No creio hoje a palavra está cumpre na nossa vida de forma integral, Pai. No crescer corpo, no crescer ligar a cabeça, no que funciona na nos máximo. Nunca crê ninguém, Pai amado, para trás, mas no crescer unido, está serviu com excelência. E Deus é aquele que desafio que no tem estado te deixa de semana em semana, que jovens ser tocados pelo Espírito profundamente, que voz do Espírito seja tacua na nossa alma, no nosso espírito, incomodando, toma nosso lugar, assume nos posto. Deus reivindica nos dom. Senhor, disponibiliza para não poder estar serviu no lugar que bobo chamando. Senhor, que tudo com formação, sofisma, tudo ele te vê que está levanta contra o conhecimento, tudo semente que está colocado na nossa mente, Deus, que está provendo, que seja nas horas removido, que nos mente seja a semelhança daquilo que a palavra fala. Deus, ser nas horas transformado para a renovação de nosso entendimento, para que por isso te experimenta qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jovens ativos, jovens fortes, para amor e palavra de Deus permaneça em nossas vidas. Jovem disposto, disponível, que te coloca essa força, essa capacidade. Pai amado, tudo aquilo que é cansado te recebe de Deus, à disposição de bom reino, de boa vontade, para que no por de Deus te serviu. Essa te ganha mais jovem para Jesus. Eu quero agradecer para cada jovem presente nesse lugar. Pai amado, é um exército, é um soldado que está fazendo parte de um grande exército. Deus ajuda-nos, Senhor. Acorda o quanto é tempo. A desperta, Senhor, para que Cristo possa brilhar sobre nós. E também para não brilhar, para que pessoas possam todas nas boas obras e glorifica nos Pai que está no céu. No nome de Jesus, eu quero abençoar cada jovem, eu quero liberar cada jovem nessa hora, tudo aquilo, Deus, que se te aprisiona mentalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Deus, que seja atacado por terra no nome de Jesus, que haja liberdade, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No nome de Jesus, não tora e não te agradece para tudo sempre. Deus abençoe a casa e reflete na palavra que no ouve. Hoje nós só começa mais uma série de mensagens com nosso irmão Kelvin Martins. No continua a hora para ele, a hora para nós vir e para nossa juventude, para que no por isso até vive o melhor de Deus que é bem. Seu nome é Jesus Cristo. Deus o abençoe poderosamente, em nome de Jesus.